E pensando em trazer ainda mais freelancers de elite aqui para o nosso ambiente, a gente resolveu hoje trazer nesse vídeo 5 erros que todo freelancer comete quando está começando. E esses 5 erros são exatamente os erros que impedem você de sair de um faturamento mensal de R$1.000 para um faturamento mínimo aí de pelo menos R$10.000. O primeiro erro que eu mais vejo o pessoal cometendo, sem dúvidas, é o posicionamento. Então, o que o seu cliente vê quando ele olha para você hoje? Você é um simples executor de tarefas ou você é um solucionador de problemas? Porque quando a gente está falando de posicionamento, a gente não está falando apenas da maneira que você se comunica no Instagram, no seu history, a maneira que você se comunica na bio, a gente está falando também da maneira que você se comunica com o cliente na hora que você vai fechar a venda ou até mesmo no pós-venda. Então, a maneira que você fala com ele no WhatsApp. Então, quando a gente está falando de posicionamento, a gente está falando você se posicionar de uma maneira de que você não está ali apenas para fazer o que ele mandar, mas você está ali para ajudar o projeto dele a evoluir. Você está ali para somar cada vez mais. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter com os nossos clientes para que eles não vejam a gente como simples realizadores de tarefas, mas sim como solucionadores de problemas. Sempre busquem ter esse posicionamento, seja na agência, seja no projeto que vocês tenham aí. Sempre. Segundo ponto e mais vital para que uma operação dê certo ou não dê certo é a maneira que tu precifica o teu produto na hora de oferecer esse produto para o cliente. Muitas das vezes não gira em torno do preço, e sim sobre o valor que tu agrega em cima dele. Eu mesmo, com a minha trajetória de vendedor dentro do nicho de agências, já me deparei com muitos clientes ali que nunca tinham tido contato com o serviço high ticket, mas quando eu apresentei o meu da maneira certa, o cara pensou, pô cara, isso é o que mais faz sentido para mim. E muitas das vezes o pessoal que está na linha de frente ali fazendo as vendas de freelancing não tem noção, a mínima noção do valor que um serviço de edição, design, copywriting tem dentro de um processo de vendas, dentro de um processo de escala, dentro de qualquer operação, seja do mercado digital, uma loja física, tudo isso é extremamente vital para que todas as peças da engrenagem vão adiante, né? Só que quando a gente perde a percepção de valor e foca somente nas contas do mês, somente no quanto tu deve para alguém, tu esquece que o que tu tá fazendo é uma arte, cara. As vendas é uma arte, é a arte de tu conseguir fazer uma engenharia para que uma pessoa que nem te conhece confie em ti, compre o teu produto e siga comprando. Eu lembro de hoje, até hoje, a maior venda que eu já fiz de criativos, que foi um pacote de R$21.000. Eram 100 criativos todos os dias. Eu levei mais de 2 semanas para fechar essa venda, porque era um cliente com uma estrutura muito grande, muitas operações, muitos funcionários e pouco tempo. Mas, após manter um bom posicionamento e também constante com esse cliente, ele vendo que eu não estava desesperado para atender ele vendo que eu não precisava dele, e sim ele que precisava de mim. Porque qualquer pessoa que precisa do teu serviço, ela não precisa do teu serviço, ela precisa que tu resolva aquele problema para ela. E todo problema tem um preço, minha filha. Pode ter certeza, todo problema tem um preço. E isso vai do teu senso, né? Do teu feeling de vendedor, entender qual que é o custo que aquele problema tem para ele. Eu mesmo estava com esse cliente que ele tinha muito dinheiro, muita estrutura, porém os criativos dele não vendiam. Ele tinha uma estrutura de criativos, mas além de não vender, ele não tinha um peãozinho para ficar lá 24 horas por dia fazendo criativo. E aqui a gente tem o pessoal capacitado, treinado, e além de ele não precisar ensinar ninguém, ele já tem um pessoal pronto para botar dentro da operação dele e executar todos os problemas que ele tinha lá no meio, que atualmente girava só em torno de criativo. Porém, ele não me passou isso de bandeja, ele não me falou, ó Vini, eu só preciso que alguém fique o tempo todo fazendo criativo, porque se eu tiver isso, já era, meus problemas estão solucionados. E não teve outra, cara. A gente implantou, em menos de um mês ele já tinha faturado mais de 1 milhão com a nossa estrutura. Menos de um mês não, menos de 7 dias, porque ele tinha muita grana. A única coisa que faltava para ele era um aporte para passar na frente dos outros no leilão. Então, eu reconheci isso e vendi para ele. Esse é o ponto. Pontualidade, assertividade e a precificação correta, né? Tu também botar na balança o tempo que tu vai ter com ele é importante. Porém, às vezes só isso não é o suficiente. Porque às vezes tu vai entregar um serviço muito bom, muito rápido. Salve aí para os designers, que às vezes entregam um projeto de 2 horas por R$2.000, cara. E é isso. Isso é ser inteligente, é ser smart. Entendeu? O pessoal de IA aí também, às vezes faz o projeto em um prompt, cara, e vende por 5.000, 3.000 a implementação. Tu vê? Isso é visão, pessoal. E a gente vê um tanto de desenvolvedor de IA, um tanto de pessoal que trabalha no Vibe Coding vendendo o pacote ali de 10.000 landing pages por R$69, porque não tem a mínima noção de valor que aquele produto tem. E daí prefere vender em quantidade ao invés de focar em vender o produto de qualidade.
O terceiro erro é justamente você sair aceitando qualquer cliente na sua agência. Nunca faça isso. Esse pode ser o começo da destruição da sua agência ou do seu projeto como freelancer. Um freelancer inteligente, ele não se desespera na hora de conseguir cliente. Ele escolhe o cliente certo. Entra até numa questão de um vídeo que a gente fez, o vídeo anterior, inclusive, que a gente fala sobre o ICP, que é você saber achar o cliente ideal. Então fuja de clientes que você só vai estar gastando energia à toa, aquele cliente que fica enchendo o seu saco no seu pé de uma maneira negativa. Eu, por exemplo, já tive clientes onde eu entregava uma demanda para ele e mesmo aquele cliente sabendo que eu já tinha muito mais experiência que ele fazendo aquele tipo de projeto, ele ficava fazendo várias alterações, solicitando várias alterações. Tinha vezes que eu tinha que entrar com esse cliente numa call e ficar mais de 1 hora só para fazer pequenas alterações que no fundo eu também sabia que não iam dar certo para aquele cliente fazer aquelas alterações. Mas não dá, tem cliente que é chato mesmo e mesmo você explicando para ele, cara, não é assim que as coisas funcionam, tem cliente que sempre acha que sabe mais do que o próprio cara que trabalha com isso e ele vai querer ficar... Cara, você vai estar gastando energia à toa com esse tipo de pessoa basicamente. Então quem ainda não assistiu, fica até a recomendação do vídeo anterior aqui que a gente fala sobre o ICP para você conseguir encontrar o tipo de cliente ideal para sua operação. Inclusive, pessoal, um insight que é bem legal aqui que a gente teve agora mesmo no meio da gravação é que se eu pudesse encontrar esse Gabriel aí que teve esse problema com esse cliente, eu diria para ele que muitas das vezes foi falta de posicionamento na hora da call. Às vezes, se ele abrisse a tela e só mostrasse, por exemplo, um cliente dele, uma marca ali que ele desenvolveu, cuidou, e levou para frente, o cliente vai ficar, pô, caraca, acho que eu deveria ouvir mais esse cara. Mas isso é algo que a gente pega ao longo da trajetória. Hoje em dia o Gabriel já está em outro patamar, o tipo de cliente que ele pega realmente já é um patamar acima disso, que realmente não tem mais essa necessidade de ficar se humilhando. Eu vejo isso como uma humilhação, né, cara? Tu trabalhar 24 horas no bagulho e daí chega um cara que só porque ele tem a grana pra pagar, ele acha que sabe mais que tu. Mas isso a gente deixa entre nós, né? Até porque se chegar nele, ele não vai achar legal. É isso, pessoal. O posicionamento, ele tem impactos invisíveis dentro da tua operação. Às vezes um problema que não iria acontecer, ele acaba acontecendo por conta de falta de alinhamento, ou às vezes a falta de visão que tu tem que tu poderia ter passado para aquele cliente. Fica um insight aí. É até bom frisar porque todos esses erros eles se conectam entre si, né? Então a gente não está falando de que é esse erro aqui que está causando o problema da sua agência, mas o conjunto de todos esses erros aqui pode ser o motivo de você não estar fazendo às vezes 5, 10, 20 vezes mais faturamento que está fazendo hoje. Quarto erro e mais desmotivante, na minha opinião, é o fato de que no início, a gente ainda não tem a visão de que a gente que precisa controlar o game, pessoal. E esse controle muda tudo no processo de atendimento e também, de novo, no teu posicionamento, pessoal. Quando a gente deixa o cliente ditar as regras, ou ele passar como que ele vai querer que seja tudo feito, às vezes ele controlar o que ele vai passar no briefing, ou, não, eu não vou preencher isso daí. Entende? Tudo isso daí acaba denegrindo a tua integridade, denegrindo o teu processo de criação. Afinal, aquele cara ele não tem a mínima ideia do que tu precisa fazer para desenvolver algo do zero. Então, muitas das vezes a gente precisa impor limites, pessoal. A primeira coisa que eu fiz dentro da minha operação para impor limites é que antes eu recebia todas as minhas demandas via WhatsApp. O cara mandava uma mensagem, eu falava, beleza, já vou passar para a equipe. Só que muitas das vezes a minha equipe recebia a demanda, não tinha metade das informações necessárias, não tinha metade das imagens, do banco de informações que a gente precisava para desenvolver aquele criativo e às vezes acabava ocasionando em atraso, em ajuste, em perda de tempo, que é o que desmotiva qualquer freelancer. Tu gastar 4, 5 horas da tua vida para depois vir um desgraçado vir lá e falar, cara, não era isso que eu queria não, faz de novo. Entende? Então, é impossível tu trabalhar dessa maneira, jogando o teu tempo no lixo e tirando toda a valorização que tu cria em volta da tua hora de trabalho, né? E a solução que eu encontrei para isso foi implementar um sisteminha simples de formulário. No Google mesmo, criei lá um formulário onde o cliente ele colocava as informações, coisas coringa mesmo. Nome, o volume que ele iria querer, o idioma, o link das ofertas, um lugar para ele anexar referências, ou seja, são coisas simples, coisa que o cliente vai demorar ali 2 minutinhos para preencher, mas que para mim vai fazer toda a diferença. E muitas das vezes a gente deixa essas formalidades do lado para que a gente foque na praticidade do cliente. Só que se a gente só foca nisso, a gente esquece da gente. Entendeu? Então a gente tem que trazer esse equilíbrio, trazer isso pro papel e depois colocar em prática. Não adianta a gente só teorizar que a gente é um cara organizado, que a gente vai impor limites, se a gente não tem isso no papel, pessoal. Se a gente não tem isso pré-setado com os clientes novos que forem chegando. Então, muitas das vezes agora eu falando contigo, tu vai lembrar, realmente,
eu devia ter imposto limites com aquele cliente lá que eu perdi. Porque realmente, às vezes a gente salva um cliente só impondo limites. Às vezes o cliente ele se sente avulso, abandonado, esquecido, quando tu não tem um processo claro dentro da tua operação. E esses limites ditam o jogo. Lembrando, pessoal, é você que dita o ritmo, não o cliente. É tu que é o profissional. O cliente ele tá penando, senão ele não estaria pagando para tu resolver o problema dele. O quinto maior erro de todo freelancer que está começando e o principal erro que faz as pessoas não conseguirem escalar é justamente você não ter previsibilidade de faturamento. Então pessoas que ficam mês após mês correndo atrás de clientes novos nunca vão ter a certeza de quanto que vão fazer no próximo mês e principalmente nunca vão conseguir escalar. Um freelancer inteligente, ele tem uma base sólida de clientes recorrentes todos os meses e ele tem previsibilidade, ele tem espaço para conseguir correr atrás de novos clientes sem que interfira nessa cartela base de clientes que ele tem. Imagina comigo, você tem 3 clientes, você fechou um serviço de um mês com eles, daqui a um mês você vai precisar ter novos clientes para você conseguir encaixar nesse espaço que estava o seu cliente anterior. Agora, quando você tem um cliente pagando todos os meses, aí o jogo muda. Você só precisa pensar em uma maneira de alavancar, seja tendo mais equipe, seja otimizando o seu tempo para conseguir atender mais pessoas. Mas o principal é não fique estagnado, sempre com o mesmo faturamento ou sem uma previsibilidade de faturamento. Busque maneiras de alavancar o seu faturamento, porque é só assim que uma empresa cresce e que você deixa de ser um freelancer básico. E se você não trabalha de uma maneira recorrente, mensal, por exemplo, você consegue oferecer outros serviços, como por exemplo, uma comunidade, um grupo de network, um acompanhamento individual com essa pessoa, até um acompanhamento em grupo também. Tudo isso são coisas que você consegue oferecer como um upsell, um pós-compra, para que o seu cliente ele se mantenha sempre ativo com você, né? Para que não seja um cliente que vai, compra e vai embora e nunca mais fala com você. Você precisa manter esse cliente próximo. Uma maneira, né, que a gente gosta bastante de fazer e que eu estou começando a implementar agora até dentro da minha agência, que é os contratos. Funciona muito bem, cria um senso de responsabilidade do cliente com o teu serviço e ainda assim mantém ele ativo, porque ele sabe que se ele sair ele vai ter que pagar no mínimo uma multa de um mês a mais. Então a gente cria esse senso de eu estou fazendo um negócio sério, melhor que tu faça também. E ainda assim, a gente mantém o cliente junto contigo. Até porque se ele quiser ir embora, tu cria uma cláusula lá de que para ele sair, ele tem que no mínimo te avisar 30 dias antes. Então tu vai ter tempo para cobrir esse cliente, se preparar para a perda daquele cliente e ainda assim deixar tudo sob controle. Que é isso que eu te digo, pessoal. Estabilidade, posicionamento, previsibilidade. São as palavrinhas de ouro, entendeu? Onde a gente consegue sim trazer pessoas para dentro da tua estrutura, fazer isso aqui que a gente está fazendo, que é estudar, se aprimorar, ter mais tempo para continuar o teu negócio, cara. Porque eu vou te falar, se tu esperar o momento perfeito para se desenvolver, tu nunca vai chegar nesse momento. Porque não existe um momento perfeito. Né? Não existe. O momento é agora. O momento é o agora, pessoal. Conforme o tempo passa, o mercado de freelancing, o mercado de agência, ele está ficando cada vez mais afunilado, pessoal. O pessoal que vai passar para a próxima etapa, que vai conseguir mamar nas tetas do freelancing ou do mercado de agência, vai ser o pessoal diferenciado, o pessoal que entendeu o jogo, o pessoal que escuta as pessoas certas. Então, não adianta tu achar que na unha ali, tu vai cavar igual a gente cavou há 3 anos atrás. Hoje em dia a gente precisa de posicionamento, estratégia, esse tipo de coisa. Se tu chegou até aqui no nosso conteúdo, com certeza tu gostou de alguma coisa que a gente falou. Então, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, comenta a tua situação, comenta o teu estágio atual, que eu tenho certeza que a gente vai adorar responder, trazendo o próximo vídeo aí. Eu acho muito bacana a gente poder avaliar a tua situação e às vezes poder, por exemplo, opinar, dizer, olha, na tua situação a gente faria isso. A gente vai trazer um próximo bloco assim nos próximos vídeos, mas já fica aí o disclaimer para quem chegar até aqui. Realmente, pra gente é muito importante entender a situação que vocês estão, até pra gente saber com quem que a gente está conversando. Como o nosso canal ainda é pequeno, a gente dá muita importância pra quem já estiver aqui. Então, traz a tua situação pra gente. Se tiver complicado mesmo, chama a gente na DM, bora trocar uma ideia, bora levar isso pra frente aí. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito prazer em te ajudar nesse começo, ou até mesmo no meio da jornada, se tu tiver com problema em desenvolver um contrato, ou até mesmo em como encontrar o teu ICP. Então, tudo isso a gente tá aí, pessoal. Pode contar com a gente, vai ter muito conteúdo bala aí pra vocês e vamos pra cima, né, Biel? É isso aí, vamos pra cima. Agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo. Tamo junto. Tamo junto. Boa.